Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Alan. André. Presente. Carla. Carlos. Darcy. Divino. Chico Paulo. Presente. João Paulo presente. Lúcio. Oswaldo. Presente. Pedrinho. Sandro. Fernando Bandeira. Acorda, senhor presidente. Carlos, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciemos os nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária, da terceira sessão legislativa ordinária, da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 4 de julho de 2019, nessa cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Washington Fernando Bandeira, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Convite do Rotary Clube de Conselheiro Lafayette, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ofício do Executivo Municipal em resposta ao requerimento 108/2019, de autoria dos vereadores Carla e Alan. Indicação 99/2019. Leitura de parecer da Comissão Especial aos projetos de decreto legislativo 26/2019 e 27/2019. Da Comissão de Serviço Público e Administração Municipal, Política Urbana e Rural, os projetos de lei 27/2019 e 28/2019. E da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Defesa da Pessoa com Deficiência, Direito do Consumidor, ao projeto de lei complementar 5/2019. Comunicado 64/2019 e 65/2019. Formando aos membros da Comissão de Economia que o projeto de lei complementar 5/2019 e o projeto de lei 27/2019 já se encontram à disposição. Prazo regimental é de 15 dias. Ordem do dia. Aprovado o parecer da Comissão de Redação do projeto de lei 20/2019, com 2 votos contrários dos vereadores Chico Paulo e Pedrinho. Estiveram presentes nessa casa recebendo moção de aplauso Rodrigo Alves Teixeira, segundo sargento bombeiro militar, Wagner Barros de Arrudas, segundo sargento bombeiro militar, Lauro César Américo Silva, soldado bombeiro militar, representado pelo tenente Wagner Rezende da Silva, William Carlos Moreira, soldado bombeiro militar, Vicente Salvador Guimarães, Charles José de Jesus da Costa, Thalita Conceição Aparecida, Clube Garagem Antiga, Cláudio Quirino Custódio, Vander Eduardo de Rezende, Cláudia dos Santos Guimarães, Rosilene Bandeira, Alfredo Ademir de Sales, Leonardo José Perrin de Rezende, José Francisco da Silva, José Silvestre Machado, Projeto Inclusão Marcial Lutando pelo Futuro, representado por Luciano Pedrosa dos Santos, Aldair Braga da Costa, Renata Borba Gonçalves, Banda Ledisco, representada por Sara Silva, Pedro Henriques Nogueira Pereira, Eline Tadeu Pinto, Freitas Manipulação, José Gonçalves de Souza, Paulo Rogério da Silva e Valéria Aparecido Medeiros. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando seus vereadores para a próxima. Em discussão a ata, não havendo o que discutir, aprovada a ata, seguem-se as assinaturas. Então foi o Oswaldo. Aqui eu mandei o Vandia deixar na frente. Meu filho. É tudo. Então vamos. Hoje é tudo, não tem as vírgulas. Passaremos ao expediente. Convite do CODAP para o primeiro certificação regional de produtores rurais. Ofício do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 48 e 65/2019, de autoria da Comissão de Saúde. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 111/2019, 114/2019,
de autoria do vereador Pedrinho. Requerimento 123. O vereador infracionado, nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, requer ouvir da casa caminho expediente à Prefeitura para informar se a mesma possui algum planejamento ou medida a fim de evitar os acidentes que constantemente vêm ocorrendo com veículos de carga e ônibus no centro da cidade. Vereador Sandro. A Comissão de Educação, Câmara de Vereadores, Município de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu, Silvano do Carmo Carvalho, cidadão brasileiro, título de eleitor 103, 266, 090, 272, zona 87, dessa cidade. Venho por meio deste instrumento solicitar dessa comissão a verificação quanto ao estrito cumprimento da lei municipal que cria o Conselho Municipal de Educação dessa cidade, principalmente no que tange a possível irregularidades quanto aos editais de vagas e eleições do referido Conselho. As informações dão conta de permanência no cargo de conselheiro além do período permitido por lei. Neste sentido, acato e respeito em entendimento em contrário que seja solicitadas as seguintes informações e documentos necessários a um melhor clareamento, desde a criação do Conselho Municipal de Educação, cópia de todos os editais de vagas e eleição, qual o meio de publicidade e em quais locais os mesmos foram divulgados, cópia das atas de nomeação dos conselheiros, outros que esta comissão entender necessário. Há indícios também de possível utilização do referido órgão em proveito próprio para denúncias infundadas contra professores da rede municipal, com o intuito único de assédio e coação. Por fim, solicito que este subscritor seja comunicado dos atos para acompanhamento e ou pedidos complementares, se necessário, principalmente que seja marcada uma reunião para mais esclarecimentos. Desde já agradeço, externando o manifesto de apreço e respeito à comissão que vem se dedicando a fazer uma educação melhor para nossas crianças e adolescentes, e colocando-me ao inteiro dispor para novas informações que se fizerem necessário. Conselheiro Lafayette, 8 de julho de 2019, Silvano do Carmo Carvalho. Acaba o expediente, você fez nomeada a comissão de educação para a denúncia, prazo de 90 dias. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 26/2019, de autoria do vereador Washington Fernando Bandeira, que dispõe sobre a divulgação de dados dos conselhos municipais no site oficial do município de Conselheiro Lafayette e Câmara Municipal e da outras providências. Vem esta comissão para a emissão de parecer sobre sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade, conforme preceitua o artigo 89 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O projeto de lei tem por finalidade disponibilizar no site oficial do município um ícone em destaque denominado Conselhos Municipais, com acesso público aos dados de cada conselho existente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa Legislativa. O projeto obedece aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade nas proposições, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 117 do Regimento Interno, conclui-se pela não existência de óbice para regular a tramitação do referido projeto, devendo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário, vereador Darcy, vereador Pedrinho, vereador Sandro. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Redação. Ao projeto de lei 29/2019, de autoria do vereador Oswaldo Alves Barbosa, que altera a lei 5.186, de 20 de maio de 2010, que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição de concursos públicos municipais e da outras providências. Em nível federal, foi aprovada a Lei 13.656 de 2018, que isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta da União. O parecer da Comissão de
Constituição e Justiça dessa Casa. O projeto obedece aos requisitos de constitucionalidade, assim nos limites do juízo de admissibilidade que toca este relator remitir. Entende que o projeto em análise se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente. No mérito, deverá pronunciar o plenário. Concluímos pela não existência de ofício para regular a tramitação. Vereador Darcy, vereador Pedrinho e vereador Sandro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei 30/2019, de autoria do vereador Oswaldo, que dispõe sobre a criação da Semana de Preservação dos Mananciais do Rio Bananeiras e da outras providências. O projeto tem por finalidade instituir no município Semana da Preservação de Mananciais do Rio Bananeiras. Assim, nos limites do juízo de admissibilidade que toca a este relator emitir, entende que o projeto em análise se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente. No mérito, deverá se pronunciar o plenário. Conclusão. Por todo exposto, concluímos pela não existência de ofício para a tramitação regimental do referido projeto. Vereador Darcy, Pedrinho, vereador Sandro. Comunicado 66/2019. Aos membros da Comissão de Serviços Públicos, que o projeto de lei 26, projeto de lei 29 e o projeto de lei 30 já se encontram à disposição da comissão. E o prazo regimental é de 15 dias. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a mensagem de veto do projeto de lei 7/2019. Veto total aposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei 52/2019, de autoria do vereador Oswaldo Alves Barbosa, que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação e ou informação acerca da condição da pessoa com deficiência, no âmbito do município de Conselheiro Lafayette. Vem esta comissão para a emissão de parecer sobre sua juridicidade, fundamentação. O projeto de lei em análise tem por finalidade compelir a Secretaria Municipal de Saúde a emitir carteira de identificação e ou informação acerca da condição de deficiência da pessoa, conforme já constante no parecer desta comissão, a folha 12, a vício de iniciativa por se tratar de competência do Poder Executivo. Não há dúvidas que o projeto cria atribuição para a Secretaria Municipal de Saúde, bem como a LC 101/00, veda despesa desacompanhada de estimativa do impacto. Ante o exposto, o veto total ao projeto de lei 7/2019 se afigura revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, posto que o projeto, ora vetado, se encontra eivado de vícios. Vereador Darcy, vereador Pedrinho e vereador Sandro. Deu entrada ao projeto de lei 31/2019, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Altera incisos do parágrafo 50 do artigo 4º da Lei 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece o abairramento e as regiões do município de Conselheiro Lafayette. E o 32, de autoria do vereador Carlos, inclui no calendário oficial de evento do município de Conselheiro Lafayette, Festival da Música Gospel e da Altas Providências. Cerrado o expediente, senhor presidente. Na moral, se esses caras continuarem conversando lá embaixo, eu vou parar de ler, velho. Deixa. Gostaria de pedir aos nobres vereadores da Comissão de Educação que possam apurar essa denúncia que chegou a esta casa. Então, que Vossas Excelências tenham o prazo de 90 dias para que vocês possam concluir os seus trabalhos e apresentar a esta Casa Legislativa. Fica nomeada aqui a Comissão de Educação para apurar essa denúncia que acaba de chegar nesta casa. Em cumprimento à Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a tribuna popular nesta casa, recebemos nesta sessão, para fazer uso da referida tribuna, o representante da Associação dos Moradores do bairro Nossa Senhora da Guia, para falar sobre a falta de infraestrutura do bairro. Solicito
os vereadores Alan Teixeira de Carvalho, vereador Pedro Américo de Almeida, que recebam a senhora Luciana dos Santos. Pode ir. Boa noite, senhores vereadores e vereadora. Meu nome é Luciana dos Santos, sou representante do bairro Nossa Senhora da Guia. A plateia também, boa noite. E venho humildemente pedir ao presidente da Câmara, Fernando Bandeira, que prometeu às crianças um campo de futebol lá, a manutenção, e eu venho em nome deles a pedir. E também a agradecer ao Chico Paulo e ao Pedrinho, que tinha que sair 21 casas de lá, porque não temos a infraestrutura da rede de esgoto do lado de baixo. O vereador Chico Paulo deu a gente o privilégio de ter as 21 casas. O vereador Pedrinho pegou a nossa luta, fomos ao promotor, ganhamos a causa e as 21 casas não saíram de lá. Então, eu venho agradecer a vocês pelo esforço e aos demais que eu ainda não conheço e espero que possam nos ajudar. Tem mais tempo, se quiser falar, tem mais tempo. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os seguintes vereadores: José Lúcio Souza Barbosa, Divino Pereira. Esse aqui não, né? Vereador Pedro Américo, vereador Sandro e vereador Chico Paulo. Cada vereador tem 4 minutos. Com a palavra, o vereador José Lúcio Souza Barbosa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Boa noite. Nosso amigo Guilherme, imprensa sempre presente. Bom, primeiramente, ocupar essa tribuna para fazer um agradecimento ao pessoal do DMT, né, o Léo, mas o Rolf e os demais funcionários, pela pintura lá das faixas de sinalização do bairro Santa Matilde. Todo o bairro está recebendo essas pinturas. Um pedido desse vereador desde o primeiro mês de governo, quer dizer, depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, estão realizando, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, eu agradeço o pessoal lá, né, o Léo e o Rolf, pela boa vontade. Parabenizar o nosso amigo vereador Fernando Bandeira. Ontem tivemos aqui uma audiência pública muito importante, né, a respeito da Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Tivemos uma plateia, bastante gente compareceu aqui na Câmara, Polícia Militar, outros profissionais da educação, a senhora Gilmara, que é assistente social do CAPS-AD, e voltar a lembrar a população de Lafayette o seguinte: o CAPS-AD, a rede CAPS, né, compõe a rede CAPS, CAPS-AD, CAPS-I, que atende até 18 anos de idade, o CAPS-3, residências, né, terapêuticas. Toda a rede CAPS ela é muito bem preparada, apesar de não estar com a equipe completa, né? Nessa passagem turbulenta do ex-secretário de Saúde, nós perdemos profissionais de grande valor, psicólogos, inclusive com mestrado, né? Infelizmente saíram, não foi reposto ainda, mas o CAPS funciona como uma equipe muito boa, com médicos, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, né? E o CAPS-AD, além de ser alta complexidade de saúde mental e política antidrogas, ele é referência regional, sempre elogiado em todas as reuniões em Barbacena, né? E amanhã nós vamos ter a inauguração de 2 PSFs no bairro São João, quinta-feira, no caso. Eu espero que, né, parabenizar o prefeito, que esses PSF comecem trabalhando bem, né? Porque o PSF mesmo, Programa de Saúde da Família, as pessoas têm os agentes de saúde, cada um tem seu papel dentro do PSF.
todos têm a sua importância. O agente de saúde tem que visitar as casas, tem que saber, no caso dos pacientes cadastrados, pacientes acamados, pacientes com doenças graves, né? E nós sabemos que muitos PSFs de Lafayette, infelizmente, isso não acontece. Tem PSFs aí, o meu, por exemplo, todos que eu conheço, assim, tem vários bairros que a gente não passa nem perto da casa da gente. O meu deve ter uns 10 anos que não visita a minha casa. Mas eu espero que comece, né, os PSFs comecem no caminho certo, fazendo as visitas domiciliares, os médicos também, os enfermeiros, né? E que o prefeito olhe muito pela nossa saúde, principalmente tratamento fora do domicílio. O atendimento do TFD, nós sabemos, ele é muito fraco mesmo. Pessoas ficam em fila de espera 2, 3, 4 anos. Muito, quando vão chamar, infelizmente, já não precisam mais. Ou já morreram, ou já perderam a perna, ou já perderam algum outro órgão. Quer dizer, o prefeito tem que... Nós sabemos da dificuldade, mas ele foi eleito para resolver os problemas do povo. Então, a gente espera que ele, principalmente no setor de tratamento fora do domicílio, que Lafayette tenha uma evolução. Tá? Só isso, boa noite. Com a palavra, o vereador Divino Pereira. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, presidente. Boa noite, os funcionários dessa casa. Boa noite, os visitantes. Presidente, o que me traz nessa tribuna hoje é o seguinte. Eu levantei 5h30 da manhã, eu estava com o irmão passando mal. Mas recebi um telefonema. Eu falo menina, mas é uma senhora que sempre vai com a filha para Belo Horizonte, que a menina faz um tratamento lá e já operou umas 3 vezes. E ela ligou chorando, em pranto de choro, porque lá não estava fazendo frio, não, estava geando, sabe? E queria que eu levasse a menina para Belo Horizonte. E eu não tinha condições de levar hoje. Falei com ela, você arruma um carro aí, que eu arrumo a gasolina. E arrumei 20 litros de gasolina para ela chegar no Hospital da Baleia e voltar. Eu não estou aqui relatando a gasolina que eu arrumei, não, que eu sempre arrumo gasolina para Barbacena, para Belo Horizonte, que às vezes eu não posso ir, às vezes lá vou para Barbacena, outro lá vai para Belo Horizonte, eu arrumo a gasolina. Se arruma o carro, eu arrumo a gasolina. Eu estou relatando o seguinte, que eu queria que tivesse um pouco de consideração com o menos favorecido, aquele pobre, porque já não tem condições, não tem nem dinheiro para passar e não tem nada. Arrumaram a Kombi aí para levar, disse que a Kombi, vi falar, depois não foi por ela não, que a Kombi quebrou, que não podia levar porque a Kombi quebrou. Mas passou um carro lá e falou, o carro é para levar vocês, vem. Ela falou, tudo bem. E o carro não apareceu. E onde é que ela ligou para mim? Chorando e pedindo. Mas eu queria o seguinte, que o prefeito, porque é o tal negócio, o menos favorecido vota no candidato, que seja prefeito, seja vereador, fiando uma ajuda. Porque doença aqui na Lafayette está demais. Eu que sei que eu mexo com essa área de saúde, e eu que sei o tanto que eu estou sofrendo com isso, porque é todo dia, não tem dia santo, não tem domingo, não tem sexta-feira paixão, não tem nada. Está entendendo? Onde é que eu queria que ele tivesse um pouco de consideração com esse povo que está doente, que vai na Secretaria de Saúde, porque tem muita gente aí precisando de uma operação simples, uma hérnia, um trem assim, não sai, está entendendo? E vem tudo em cima de mim. Inclusive, eu falei outro dia com os caras, eu vou dar um jeito de ver se eu opero uns 3 ou 6, com dinheiro meu. Falei com eles. E estou esperando eu folgar um cadinho, que eu estou gastando com o irmão, você está entendendo? Para ver se eu opero esses 3, porque faz na Secretaria de Saúde, não tem jeito, né? Eu achava que eles deviam pagar esses médicos melhor, esse pronto-socorro, eu não estou tempo de ir lá, eu vou arrumar um tempo para mim ir lá ver o que está acontecendo no pronto-socorro, porque não está tendo um atendimento que satisfaz o coitado do menos favorecido, está entendendo? E eu acho que se esses carros estão ruins, consome esse trem, compra carro novo, está entendendo? E o meu carro é um carro que vai
Eu retifico ele toda de 90 a 90 dias, nunca me largou na estrada. E eles confiam em mim e eu estou no beco sem saída com esse povo, porque muita gente doente e eu não estou dando conta. Eu queria que eles tivessem um pouco de consideração com eles, olhassem para o lado desses menos favorecidos, da saúde deles, porque nós sem saúde não tem nada. O cara adoeceu sem saúde, não tem saúde, ele não tem nada na vida. Igual a NPS, eu falo, você tem NPS? Não, não tem não, então você não tem nada na vida. Porque se adoece, onde é que você vai encostar? Assim eu queria que ele olhasse com carinho, menos esses mais favorecidos, porque o rico não precisa, o rico tem dinheiro. Igual eu estou com um irmão, por exemplo, e eu que sei como que eu estou gastando, viagem, remédio e tudo. Mas eu não culpo prefeitura, não culpo secretaria, nada. Mas os pobres têm que olhar por isso. É um apelo que eu quero fazer para o prefeito, para o vice-prefeito, que é médico, olhar. Paga os médicos bem para ter um tratamento mais adequado, com mais consideração com o povo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e o público muito especial que tem essa noite, a CE, o Movimento Familiar Cristão, todos presentes. Infelizmente, a gente não gosta de falar coisa negativa, né? Que sempre você vê a fala do Lúcio, a fala do Divino, é só coisa que vem acontecendo de negativo, né? A coisa está piorando em todo sentido, né? Não é só Lafayette não, Divino, isso é a nível de Brasil. O povo queria mudança, a mudança mudou para muito pior. Eu conheço muita gente mais carente, Lafayette está uma cidade miserável. Eu conheço muitas famílias de trabalhadores que hoje está sendo sua luz cortada, sua água, gente pedindo cesta básica, passando fome. A gente falar isso aqui é ruim demais. Não gostaria de falar isso não, mas é a realidade, não é que a gente é pessimista, né? E só tira nas costas do trabalhador, dos menos favorecidos. E aquele trabalhador que muitas das vezes nem emprego tem, né? Eu vou falar uma coisa boa aqui, para melhorar o clima um pouquinho. A questão do Clube Dom Pedro, gente. Eles ganharam um campeonato mineiro lá invicto, né? O time de futebol society, né? As coisas boas tem que ser divulgada, né? A gente em tudo tem alguma coisa boa. Parabenizar a equipe lá do Clube Dom Pedro, né? E Matheus Godoy, também lá do Clube Dom Pedro, ele vai estar no time da seleção brasileira, que vai disputar o campeonato em Roma, entendeu? Matheus Godoy, ele vai representar, vai estar em Roma na seleção brasileira. Isso é muito, é coisa boa, né? É bom divulgar as coisas boas que vem acontecendo. E parabenizar todos esses guerreiros da prefeitura, funcionários da prefeitura Lafayette, né? Que a gente vem alertando, né? Quem segura a barra aí é o servidor, é vocês, entendeu? Às vezes não são valorizados como merece, mas se não fosse vocês, não tinha administração, né? A maioria das vezes, o que o menor salário tem é o que mais trabalha. E às vezes muitos cargos que ganham muito não merecem receber aquilo, né? E às vezes até impede os trabalhadores de trabalhar. A política é assim. Às vezes o cara recebe um cargo na prefeitura, não é porque é competente, é porque uma pessoa que tem competência, não. É porque apoiou aquela pessoa na política, né? É troca de favor. Isso não é correto, a gente tem que valorizar os trabalhadores, o exemplo igual vocês da CEI, para receber o salarinho de vocês aí, ó, tem que ficar implorando, né? E pagamento atrasado de novo, né? A gente alerta isso aí todo ano. Esse ano, LDO, eu e o Chico Paulo, nós voltamos conta de novo. Porque nós já estamos prevendo que vai faltar pagamento de novo. Não está tendo um planejamento que guardando desde janeiro o 13º do servidor, e depois que não tem pagamento, eles jogam a culpa no governo do Estado, né? Nós não podemos contar com os outros, não, nós temos que contar com o que nós temos aqui, né? Se ganha pouco, se tem pouco recurso, tem que economizar, né?
É isso aí. Muito obrigado vocês todos presentes aí. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, novos funcionários da casa, público presente de um modo geral. Aqui como exemplo fica o Movimento Familiar Cristão, que toda semana vem a essa casa participar das reuniões e divulgar o que aqui acontece. E a vocês, servidores da prefeitura. Infelizmente, o que é dito é verdade, né? Eu penso que, se vai haver atraso de pagamento, tem que pelo menos dar uma satisfação. Não é deixar chegar o dia para falar assim, eu acho que eu vou pagar dia 10. Isso eu já falei, e estou falando como crítica, mas como crítica construtiva. Porque se a gente pelo menos conseguir fazer uma previsão, eu acho que não é que seja justo, mas é menos injusto. Eu venho aqui falar sobre a reunião que nós fizemos um tempo atrás, sobre as ACS, e nós tivemos reunidos com o prefeito, e aí eu vou citar o nome. A Márcia da Conceição, Maria das Graças, Andréia Aparecida, Lidiane Aparecida, a Marli, a Andréia, a Daniela, a Rose, Stephanie, Fábia, Miriam, Juliana, Creuza, Maria José, Suzane e a Mara. Inclusive, a Mara, eu não sei se está aí, mas foi minha aluna lá no Polivalente. A questão é, existe um desacordo entre os órgãos da prefeitura. A Procuradoria diz que a Secretaria de Educação não enviou o impacto orçamentário sobre a redução de 6h30 para 6. Eu tenho aqui um documento que me foi entregue, que no dia 19, no dia 1º de 2019, foi entregue à Procuradoria, assinado pelo secretário, professor Moisés. Eu vou só ler uma parte, me permitam, porque não dá para decorar. Assunto: redução de carga horárias de cantineiras e ACE. Considerando que o assunto foi discutido com os diretores de escola, lotados na rede municipal de ensino, e que, segundo os mesmos, esta redução não gerará ônus para o município e não haverá impacto financeiro, muito menos necessidade de novas contratações. Pelo exposto, o secretário municipal de Educação é de parecer favorável à redução de carga horária do auxiliar de serviço educacional e de cantineiras, passando de 35 horas semanais para 30 horas semanais. Então, nós fizemos essa reunião aproximadamente há uns 10 dias atrás, isso é para que seja replicado, e quem esteve lá escutou em alto bom tom do senhor prefeito dizer o seguinte: se não houver impedimento legal, eu sou favorável à redução da carga de todos. Também entendo que, se há um acordo, se há um entendimento, que a redução não trará impacto sobre o serviço prestado e sobre o custo, nós enviaremos para essa casa, falando comigo, o projeto de lei para poder fazer essa redução. Por quê? Porque para fazer essa redução é necessário que a Procuradoria do município faça um projeto de lei. Amanhã eu vou tentar falar com o prefeito de novo, eu vou tentar falar com o procurador, vou tentar falar com o Caio. Senhor presidente, me permita só mais um instante para dar essa informação. E essa informação, e ela é válida, e ela está respaldada em todas as pessoas que reuniu com a gente no gabinete do prefeito. Então fica aqui, até sexta-feira eu vou buscar essa informação na Procuradoria. Nós já buscamos na Secretaria de Educação,
que o caso está andando. Existe uma preocupação muito grande, senhor presidente, é porque além dessa redução de carga horária, para que se contrate novos funcionários para as creches, é preciso também que essa casa aprove essa contratação. É alguma coisa nesse sentido. E o medo, segundo informações do Executivo, é que se mandando essa redução de carga horária, as pessoas falam assim, mas se está reduzindo, para que vai contratar mais? São situações diferentes. O remédio que é para A pode não servir para B. Então, a gente tem que tratar um caso separado de outro. Então, senhores, as senhoras e os senhores, eu não sei se tem senhores, acredito que sim, podem ter certeza que eu, assim como os outros 12 vereadores que nessa casa estão, estaremos juntos, como estivemos em 2014, quando conquistamos a primeira redução, estávamos eu e mais 4 vereadores, e nós vamos conseguir essa redução para 6 horas. Mas a gente precisa muito que vocês façam isso que fizeram hoje. Venham a essa casa mostrar que é interesse de vocês que isso aconteça. Muito obrigado. Boa noite. A palavra, vereador Chico Paulo. Boa noite para todos. Eu quero parabenizar os funcionários, a Lúcia que falou aqui, da nossa fadaria, a Lúcia é uma lutadora, ela sabe a luta que nós fizemos para não deixar tirar aquele pessoal lá da área de preservação, por quê? Porque o prefeito passado, ele consentiu que o pessoal ficasse lá, porque colocou água nos países e tudo, e fez asfalto, fez tudo, ele consentiu. Então a prefeitura não podia tirar ele de lá. E nós, como nós estávamos construindo lá, nós fizemos um acordo com o Ministério Público. Colocamos aquelas pessoas lá do Dom Luciano para evitar que... Mas isso aí, agora sobre as funcionárias, eu quero dizer para vocês que vocês estão completamente certos. Porque se tem no Estado a lei de 6 horas, vocês também podem. Porque isso aí não tem nada que impede. Porque se tem o estadual, tem a lei de 6 horas, e vocês fazem o mesmo serviço, então isso aí depende do prefeito. Não vai aumentar a folha e nem diminuir. Não vai aumentar a folha. Então, agora, nós aqui só podemos votar se o prefeito mandar para cá. Esse projeto tem que vir do Executivo. Está esperando, né? O Pedrinho está até com um requerimento aqui que nós vamos votar agora, mas que todo mundo vai votar, mas eu achava até que nós todos tínhamos que assinar isso aí e mandar para o prefeito para ver se ele aperta o jurídico para mandar isso aqui para cá. Porque isso aqui não é nada mais do que justo. E eu sei que o funcionário da prefeitura ganha pouco, eles não é nunca suficiente, o salário é uma porcaria, certo? Em 2006 eu fiz um concurso na prefeitura e não fiz nem questão de ir lá para fazer prova, porque o salário era a metade do que eu ganhava na rua. Eu ganhava na rua, não era metade do salário. Porque o pedreiro e o bombeiro hoje não ganham salário aqui na prefeitura. Isso é um absurdo. Pedreiro, motorista, bombeiro, eles não ganham um salário mínimo, pode ver. Aqueles que ganham, aqueles que já estão quase aposentando, que tem 3, 4 pequenos. Pode ganhar um salário mínimo ou mais um pouquinho. Mas a maioria não ganha. E cantineiro é a mesma coisa, não fica atrás. Então eu acho mais do que isso. Mas hoje eu gostaria de falar que é o seguinte, né? Eu não sei se vocês estão andando na cidade, se vocês estão vendo. Não tem um lugar que você vai que não tem uma pessoa reclamando que está sem luz, ou que está sem água, ou que está sem luz. O que está acontecendo nessa cidade? Porque aqui tem um aqui que vem aqui todo dia. Ele comprou um lote, já vou falar para vocês de quem ele comprou. Ele comprou do Raimundo da Tinta, da BCT. Ele não tem escritura, porque o Raimundo morreu não deu escritura, mas ele tem contrato. E lá sabe que não é da prefeitura, lá sabe que não é área de preservação ambiental, lá é particular. E agora não liga, não dá acertando não pode ligar a água nem luz, o rapaz veio a casa e não liga a água nem luz. Agora aconselharam ele, porque
O IPTU está no nome do cara lá, está no nome do Raimundo, o Raimundo morreu, a família dele está enrolada com o negócio de inventário, e o rapaz fica sem anos com isso aí, né? Ô, gente, isso aí já passou da hora do prefeito, porque o prefeito deve estar sabendo disso, porque ele está andando tudo com demais. Outro dia eu vi lá no Real que é duas, quatro uma lá, ele deve estar, porque lá no Real que é duas mesmo tem umas 4 famílias, daqui vai na casa todinha, copa, ligação de água e luz. Isso aí está um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Ligar água e luz não dá direito, posso não. Ligar água e luz, água e luz, tem até um ditado que água e energia não é mercadoria. Isso aí é uma coisa prioritária. Como uma casa que, você já viu uma casa que tem água? Uma casa, a luz até pode faltar. O cara põe uma vela, um lampião, mas a água não. Como é que a pessoa vai fazer uma madeira para criança? Como é que vai almoçar? Como é que vai fazer comida? Como é que vai fazer café? Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aí. Olha, o primeiro desculpa o prefeito falou comigo que tinha um TAC com o Ministério Público. Eu conversei com o doutor Branco falou, é mentira, tem TAC nenhum. Isso aí é problema da prefeitura. Prefeitura, isso aí é problema deles. Tem TAC nenhum na prefeitura. Isso aí quem falou foi o doutor Branco. Se ele estiver aqui, eu falo na casa dele, falou que não tem TAC nenhum lá. Porque, e eu acredito também que não tem. Porque o cara vai lá pedir um acertão de número. Aí o que o prefeito tem que fazer? Tem que mandar um fiscal ir lá e olhar o terreno, medir a casa do cara, olhar o terreno se é da prefeitura ou não. É isso, tem que olhar. Então, gente, isso aí já está me deixando tão chateado que eu tô, esses dias que eu estava meio afastado aqui, eu tive pensando o seguinte, gente, o que adianta o cara ser vereador para quê? Ainda mais eu. As pessoas que votaram em mim, votou porque achou que eu ia resolver isso aí para eles. Achou que eu ia resolver para eles. Porque nós, vereadores, nós estamos lá na ponta. Nós estamos lá no final, lá na ponta. Certo? Então, é nós que escolhemos. O pessoal aí conhece é nós. Agora, nós não conseguimos fazer nada por eles, nós não conseguimos ligar uma luz, nós não conseguimos ligar. O que nós estamos fazendo aqui? É lógico que não é nós que liga, mas nós faz a reivindicação, faz ofício. Olha o tanto de ofício que tem lá, não vai atingir. Se você está sendo atingido, eu não sei. Porque todos os pedidos meus e Sérgio muito é atingido. Então, só isso. Passaremos à ordem do dia. Requerimento 116/2019. O vereador infracionado na forma regimental requer que encaminhe expediente à Câmara dos Deputados para que confira prioridade e aprova o projeto de lei 3.515 de 2015, que cria mecanismos para prevenir e tratar o superendividamento, em razão de sua relevância social e medida de combate ao grave problema provocado pelo comprometimento da renda das famílias vulneráveis com o pagamento de dívida contraídas com instituições financeiras. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento de número 116/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Esse requerimento feito por mim, pedindo apoio aos companheiros, por quê? Lafayette, eu sou muito procurado, muitas pessoas carentes, muitos aposentados aqui em Lafayette, que não estão recebendo nada do seu salário. O banco, eles fazem empréstimo no banco, sem estar sabendo o que está fazendo, certo? E essa lei, nós estamos pedindo aos deputados que votam, que é uma lei que vai intimidar os bancos a fazer isso. A maioria das pessoas, saiu até a matéria no Correio da Cidade, hoje, esse fim de semana, o PROCON fez uma denúncia, a pessoa simples vai no banco, dá o cartão e a senha para a pessoa lá. Aí ele vai falando, ele faz o empréstimo sem saber o que está fazendo, sabe? O pessoal do banco está roubando das pessoas simples, né? Eu conheço um senhor que procurou, ele fez um empréstimo no banco, aí ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, ele está passando fome. Aí nós arrumamos tudo para ele, nós descobrimos, ele já tinha pago a dívida há muito tempo o banco e continuou cobrando, sabe? E lá tem muita gente assim. E, infelizmente, às vezes os próprios familiares da pessoa pegam empréstimo em nome do idoso e faz isso. E essa lei vai ser para o banco não poder fazer isso mais, sabe? A pessoa fazer empréstimo sem saber o que está fazendo e fica devendo. Tem cheio de gente aposentada aí que não está recebendo nada, o banco está tomando dinheiro desse tudo. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite a todos novamente.
é uma situação de calamidade pública. A pessoa que é aposentado, servidor público, a vida tem virado um inferno. É banco X, instituição Y, e eles ligam insistentemente. É uma vergonha. Vergonha maior para o governo, porque existe uma lei que determina esses empréstimos consignados. E o INSS está sendo conivente com isso. Se eu só posso ter 30% de desconto do meu salário do empréstimo que eu faço, como é que eu posso receber de R$ 1.000, R$ 100, porque eu tenho 900 comprometido com essas instituições financeiras, que provavelmente têm um acordo com o INSS? Então, nessa situação, vereador Pedro Américo, o que está acontecendo com esse pessoal é mais ou menos aquela situação: eu bebo porque minha mãe tem um problema. Qual que é o problema da minha mãe? É que eu bebo. Mas por que eu bebo? Porque minha mãe tem um problema. Então a gente está correndo, igualzinho um cachorro doido, atrás do próprio rabo. Porque a culpa é do governo, que não tem competência de gerenciar o INSS. E depois quer fazer reforma previdenciária. Se eles não conseguem gerenciar um empréstimo consignado, como é que eles vão conseguir gerenciar a nossa Previdência? É situação de calamidade pública, sim, vereador Pedro Américo. É preciso que não só nós, mas com cada um cidadão, entre no site do Senado, do Congresso Nacional, e envie e-mails e mais e-mails, cobrando daqueles que estão lá em cima um ato de responsabilidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento 116/2019, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 117/2019. Vereador infracionado na forma regimental, ouvida a casa, requer que encaminhe expediente ao procurador, solicitando que encaminhe para esta casa, com urgência, o projeto de lei que reduz a carga horária do cargo de auxiliar de serviços educacionais e cantineiros. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 117/2019. É em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Pedro Américo. esse requerimento é justamente o da CE e cantineira. Foi falado aí na tribuna, eu já não tenho cara mais de procurar prefeito, sabe? Servidora me procura aí, eu vou lá, não está aqui hoje a Miriam, uma delas, pediu para justificar que motivo que ela não podia vir, eu não sei, aqui está presente. Eu não tenho cara de ir lá mais, não. Vocês têm que cobrar da Câmara mesmo agora, nós, vereador, não é possível que nós três aqui, o prefeito manda mais que nós tudo, entendeu? Eu não tenho cara mais de ir lá, não, o prefeito, não. Ele comprometeu na campanha de fazer isso, agora tem que fazer. Eu não quero saber se tem dinheiro, não. Prometer, tem que cumprir. Se não tem dinheiro, ele manda os cargos comissionados embora. Ele reduziu a carga horária, o outro prefeito, para as meninas da serviço, como é que foi? Das creches, né? Reduziu. Aí, isso desde do prefeito Zé Milton. Eu vou lá cobrar isso. E aí, agora fica falando que não sabe se tem dinheiro, não sei o quê, manda o projeto para a Câmara de forma errada, agora ele está lá. Prometeu de mandar, ele está prontinho para mandar para cá. E não manda. Ele não manda porque não quer mandar mesmo, sabe? Agora, nós, vereadores, não que eu estou falando assim, quando o prefeito, provar que nós é do lado do servidor, do trabalhador mesmo, nós 13 tem que valer mais que o prefeito, não é possível aí. Né? O prefeito sozinho não pode prejudicar vocês, não, né? Eu não gosto nem de ficar falando isso, não, porque fica parecendo politicagem, sabe? Usando a infelicidade de vocês, né, para fazer política. Eu não quero isso, sabe? Eu não tenho, assim, tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Né? Já fui no procurador várias vezes, o Caio, o Fabiano, o próprio Zé Antônio, o prefeito. Aí, na verdade, eles estão enrolando nós, sabe? Eu falo assim, eu não sei o que fazer mais para ajudar vocês. Agora, a medida que eu achei é entrar com esse requerimento, para não ser só eu que estou pedindo, é todos os vereadores, com certeza que vão votar. Aí, se ele não mandar, ele está faltando respeito à Câmara. E a Câmara aqui sempre vota as coisas que o prefeito pede, entendeu? Agora, nós pedimos ele, o prefeito, nós votamos que você pega, nós queremos que você manda o projeto das meninas para cá, redução de carga horária, entendeu? Se nós quiser ajudar as meninas, nós ajuda, que nós é 13 pessoas. Não adianta a gente ficar falando, ganhar aplauso das pessoas e não resolver o problema delas. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José. Senhor presidente, eu vou só reforçar aquilo que eu falei lá, porque, assim como o vereador que me antecedeu falou que está cansado de ir lá, e a gente vai e às vezes escuta a mesma coisa, eu resolvi, né, convidar as meninas para irem, para que escutasse da boca do prefeito aquilo que ele pensa daquilo que ele acha. Porque algumas pessoas acham que a gente tem esse poder de poder tirar de 35 para 30 horas. É responsabilidade do executivo, com a anuência dessa casa. Mas se eles não tomarem providência de mandar o projeto, como o vereador Pedro Américo falou, a gente não consegue fazer nada, não. É como se a gente estivesse dentro de um barco sem remo e na deriva. Eu falei, amanhã vou tentar entrar em contato com o prefeito para saber isso, vou trazer para os senhores vereadores, e se por um acaso eu tiver alguma resposta, satisfatória ou não, eu vou para a tribuna e vou fazer o pronunciamento. Mas até então, diante daquilo que nós, eu vou falar nós, porque vocês estiveram lá com a gente, eu acredito que não deva passar do final de julho esse projeto, não. Para que em agosto ele já comece a tramitar nessa casa. Senão, realmente, a gente vai precisar tomar algumas atitudes em relação ao que se pode e ao que não pode. Assim como o vereador Francisco Paulo falou, se fosse uma coisa ilegal, o Estado não teria adotado. É sinal que tem legalidade. Se tem legalidade e não tem impacto, por que não fazê-lo? Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento 117/2019 permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 121. Requer que convoque o secretário municipal de administração para que esclareça definitivamente a questão referente ao pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade dos servidores públicos municipais e a concessão de reajuste. A presente convocação se justifica devido à incapacidade do Poder Executivo em dar uma resposta definitiva aos servidores municipais em relação à regularização do pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 121/2019. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Pedro Américo. esse requerimento feito por mim mais uma vez, é tudo defendendo o servidor. Nosso município é muito servidor que merece receber salubridade e não recebe, né? E tem servidor que não precisa receber, recebe, né? É mal administrado. Aí, inclusive, tem servidor que ganha menos que salário mínimo no município. Eu já fiz o projeto de lei, entreguei na mão do prefeito, que Lafayette tem servidor que ganha R$460 por mês. O salário dele, aí, no final do mês, o prefeito tem que complementar o salário. Isso é um absurdo, né? O salário mínimo já é mínimo. Ainda. Aí, essa questão de insalubridade, cobro todo mês, fala que está vindo, que está pronto. Aí, a última vez que eu fui lá, eu já não tenho cara demais também. O secretário de administração falou assim, está tudo pronto. Não, o Ivar deixou pronto, quer dizer... Aí esse prefeito tinha que pagar, né? Ele falou, o projeto que o prefeito Ivar deixou está tudo errado. Eu fez de novo. Aí fez de novo. Está pronto de novo. Mês de fevereiro, sem falta, Pedrinho. Vou pagar o servidor todos atrasados, tudo direitinho. E até hoje não paga. Aí eu estou chamando o secretário de administração aqui para ver por que ele não manda isso para a Câmara, sabe? O servidor aí, tem cheio de servidor aí que está sendo prejudicado, tem direito de receber, não recebe, ganha pouco, não recebe salubridade. Aí eu estou chamando ele aqui para ver por que ele não manda isso aqui para a Câmara. Então é uma vergonha. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários desta casa, por presente, boa noite a todos. Vereador Pedro Américo, a situação se arrasta, Vossa Excelência sabe disso, desde a legislatura passada. Vossa Excelência voltou agora nesse mandato, como eu voltei, mas o vereador Sandro, o vereador Divino e o vereador João Paulo. Nós 5 estávamos aqui na legislatura passada. E essa discussão vem já há anos.
E a minha sugestão na legislatura passada, a respeito dessa situação, é que a gente fica indignado do Executivo não tomar providência, e aí eu não estou aqui julgando o prefeito X ou Y, que isso já vem já de outras gestões, e isso aqui deveria, como o município já tem o médico do trabalho, né? Se eu não me engano, acho que não tem engenheiro do trabalho, né? Tem que ter. Como é que vai ter? Quem vai elaborar a PPRA? Né? O médico é PCMSO, LTCAT. E sempre vão alegar situação financeira, né? Ainda mais agora, no momento econômico do nosso país, todo mundo sabe disso, as dificuldades que nós estamos passando. E para encerrar esse assunto, vereador Pedro Américo, deveria ter a comissão desses servidores e pleitear a ação na Justiça. E lá a Justiça vai determinar que designa um médico. Vossa Excelência quer a palavra? O senhor me permite a palavra? Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou falar como funcionário. Quando a gente tem numa empresa algum problema que atinge boa parte da categoria, aquela instituição que nos representa, que é o sindicato, ele tem que tomar atitude e questionar, e esse questionamento ele pode ser jurídico. Será que o Sindicato dos Servidores Públicos de Conselheiro Lafaiete já tomaram a providência, né? Não sei, às vezes até tomou, de questionar judicialmente essa questão da insalubridade, porque a insalubridade não é questão de ter ou não ter dinheiro para pagar, não. É direito. E direito é custo obrigatório. Ele tem que pagar. Então, seria mais um aliado, o sindicato, para que essas pessoas pudessem receber. É só para complementar isso que o senhor falou em relação a entrar na Justiça do Trabalho. Obrigado. Por nada. Então, fica aí já a sugestão também do vereador Sandro José. Tem aqui um servidor que faz parte estou vendo ele aqui, faz parte da direção do sindicato, né? Então, fica o apelo já do vereador Fernando Bandeira e dos demais vereadores para que possa olhar se o sindicato já tem essa ação e se não tiver, igual o vereador Santos falou, como é representação, que possa. E se não tiver também, o direito, vereador Santos José, é coletivo, né? Lógico que tem uma ação coletiva também, se quiserem pleitear, mas aquele que se sentir lesado, que também, né, individualmente pode entrar com ação, como em outros municípios a gente já vê esse tipo de ação. Então, é igual a Vossa Excelência falou, é o direito, o juiz, a única coisa que ele vai colocar, cumpra-se, dá o prazo, e aí não adianta chorar o leite derramado, como a gente fala, tem que cumprir a decisão judiciária. Então, fica aqui a sugestão, vereador Pedro Américo, a esse requerimento, porque já vem se arrastando, né? A sugestão de Vossa Excelência do requerimento é muito boa, mas a gente sabe, Vossa Excelência sabe a resposta que nós vamos ter, né? Uma resposta vazia, infelizmente. Então, nós temos que buscar outros mecanismos, outros meios, para que se possa sair do papel, né, vereador Sandro José? E que os servidores possam ter os seus direitos adquiridos, né? Já são adquiridos, né? Que possam realmente concretizar esse direito acoplado à sua folha de pagamento. Desde já, agradeço a Vossa Excelência. Continua a discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Oswaldo. Boa noite a todos. Só estender um pouco aqui a palavra do Fernando Bandeira, que é de suma importância. Existe a documentação elaborada pela Segurança do Trabalho, que é a primeira documentação a ser feita, e com base vem a documentação elaborada pela Medicina Ocupacional. Esse documento LTCAT, ele é oneroso, porque o LTCAT ele vai avaliar os agentes insalubres. E nem toda atividade insalubre, mesmo você estando exposto ao risco, dependendo do monitoramento da avaliação, ela pode caracterizar o adicional de insalubridade. Então, isso também tem que ser visto, porque, às vezes, nós estamos afirmando aqui que existe o adicional de insalubridade, e no monitoramento pode ser que a exposição seja menor do que é direcionado pelo Ministério do Trabalho.
Mas achei interessante a ideia de acionar o sindicato, é função social do sindicato, né? Buscar os interesses dos trabalhadores. E no mais, né, estender aqui o meu apoio e o que for de direito, que seja feito. Muito obrigado. Continua em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Vou passar a Boa palavra noite, ao senhor vereador Santos José, depois passo a palavra a Vossa Excelência, Carlos Aparecido. Presidente, é só para complementar o que o vereador Oswaldo falou. A caracterização do trabalho insalubre, além seria de, economicamente falando, do recebimento, tem também a questão previdenciária. Porque pode não gerar, vereador Oswaldo, a questão financeira, mas depois numa disputa ou numa discussão em relação à aposentadoria, diante dessa loucura que a gente está vivendo da reforma previdenciária, poderá dar o direito a esses trabalhadores de ter uma aposentadoria antecipada. É só para complementar o que Vossa Excelência falou, e falou com muita propriedade. Muito obrigado. Bem lembrado, vereador. Passa a palavra agora ao vereador Carlos Aparecido. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, funcionários dessa casa. Com certeza o vereador Pedro Américo tem o meu apoio. Foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz aqui nessa casa, assim que eu tomei posse, foi um dos primeiros requerimentos. Na época o plenário ficou cheio de funcionários públicos aí, e de lá para cá nada aconteceu. Com certeza você tem meu apoio. Essa situação não pode permanecer igual está. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador José Lúcio. Bom, parabenizar o vereador Pedrinho pelo requerimento, com certeza, né, vai ter o apoio de todos os vereadores, e acontece um absurdo, pessoas trabalham dentro de uma mesma unidade, uns recebem insalubridade e outros não. Eu só queria fazer um comentário sobre, principalmente, o vereador Pedrinho e o vereador Chico Paulo, falam muito de funcionários que recebem mesmo que o salário mínimo na prefeitura. Tá, infelizmente, é só para o pessoal saber direitinho, que não sei se vocês sabem, isso aí é devido... em 2007, o prefeito doutor Júlio não igualou, né, pode pesquisar com o jurídico da Câmara, o salário passou de 350 para 380 e ele não igualou o salário mínimo com o PV, Unidade Padrão de Vencimento. Então, o prefeito era do PT e essa defasagem se deve a isso, só para vocês terem ideia, tá bom? E, no caso, existe o complemento, né? Ninguém ganha menos que o salário mínimo. Se naquela época tivesse igualado, todos ganhariam um salário bem melhor hoje. Só isso, boa noite. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Falado aí, questão de direito. Isso já está pronto, já está feito, já sabe quem tem direito e quem não tem. Só falta pagar. A não ser que você está mentindo para mim. Fui lá, o secretário falou assim, ó, Pedrinho, mês de fevereiro eu vou pagar todo mundo. Fevereiro ficou para trás muito tempo. E a questão de falar que do salário, menos que salário mínimo, eu fiz o projeto, entreguei no prefeito, primeira vez que eu vi o prefeito depois que foi eleito, o Ivar também foi uma coisa. O projeto está na mão dele, é só ele querer. É só querer, o projeto está na mão dele para mandar para nós votar aqui. Não existe gente ganhar menos que salário mínimo, não, né? A gente não tem que julgar a culpa no que passou, nós temos que ver daqui para frente. Se o outro errou, nós vamos ficar em cima do erro o resto da vida? Olha, agora o prefeito é ele. Ele assumiu a prefeitura sabendo que prometeu para vocês que ia reduzir o cargo horário, ele prometeu que ia pagar a salubridade, agora tem que pagar, ué, né? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Peço a todos os vereadores, por favor, que atentem-se ao requerimento, por favor. Quem casa com a viúva tem que assumir os enteados. Então, o Mário Marcos sabia que a prefeitura tinha esse problema. E esse problema não surgiu nem surgiu, não vou te falar quando surgiu. Surgiu em 97, quando o Vicente Marinho criou. Viu? Quando o Vicente Marinho criou, você sabe o que ele fez? Ele mandou 150 trabalhadores embora com saco, em 97. Porque essa Câmara aqui votou e tem uma carta para ele fazer isso. E aí, ele criou uma dívida no município, na época que o Júlio entrou, era 17 milhões. E é por isso que o Júlio foi preso. Porque ele quis pagar e quis parcelar, e aí ele não conseguiu pagar e pagar para os funcionários.
Isso aí, por isso que foi preso. E muitos prefeitos teve esse problema. Não foi só ele, muitos teve esse problema. De dívida. Começou com Biá. Começou com Biá, que recarregava o dinheiro e não depositava. O INSS. E aí o Vicente continuou. E o mesmo grupo político docente. Então, quando você for falar, você não pode não, porque ó, isso tudo Vereador. Vossa Excelência tem o direito, mas peço a Vossa Excelência que atente-se, vamos voltar ao requerimento, peço a todos os vereadores, nós estamos aqui para poder discutir a matéria, nós não estamos aqui para poder falar de governos anteriores, não. Justamente, mas vamos atentar ao requerimento, por favor. Tem que assumir os enteados. Então, o Mário Marques sabia que a prefeitura devia. Ele sabia que a arrecadação da prefeitura é pouco, todo mundo sabia. Todo mundo sabe. Mas ele é candidato à eleição. Ele quer continuar, não quer? E também ele sabe que é assim. Então, para que é? Continua a discussão. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente, boa noite. Senhor presidente, acho que para o povo aqui, para os servidores e para nós, não interessa o partido político, não interessa o prefeito que errou, não. O que interessa é que o pessoal está ganhando menos e a gente tem que dar um jeito de resolver isso. A gente tem que ir no prefeito, que hoje é o Mário Marcos. Nós não podemos jogar a culpa nele, que isso aí já vem de 20 anos, e ele tem 3 anos que está no poder, e passou por lá diversos partidos, diversos prefeitos, e sempre prometendo resolver e nunca resolveu. A verdade é essa. Então, a gente aqui gera espanto, eu acho que é só em Lafayette isso. 2 pessoas que exercem o mesmo cargo. Uma tem direito e a outra não. Eu nunca vi isso na minha vida. Faz a mesma coisa. O serviço das 2 é pegar esse copo e colocar aqui. Uma ganha e a outra não. Por quê? Eu acho que isso aqui só acontece em Lafayette. Não existe outro lugar no mundo que acontece isso, não. Permite a parte, João Paulo? Perfeitamente. E tem gente que não tem direito recebe, e quem tem direito não recebe. Então, são coisas... E isso prejudica, porque o que está recebendo sem ter direito, prejudica o que precisa de receber e não recebe. Então, aqui, eu acho que a gente fica aqui brigando por causa de partido, eles lá estão enchendo o bolso e nós aqui só estamos levando ferro, com perdão da palavra. Então, vamos esquecer os partidos, tem gente que defende o partido até debaixo da terra, mas partido, para mim, só serve para eleger. A partir do momento que a gente chegou no poder, a gente tem que fazer o melhor para a população, independente do partido. Se for contra o prefeito e o projeto for bom, vamos votar. Se for ruim, sendo do lado do prefeito, vamos votar contra, gente. É assim que funciona a política. A gente tem que pensar com o povo, tem que esquecer os políticos lá em cima, esquecer os partidos e vamos ver o que a gente pode fazer aqui nessa situação da insalubridade deles. Vamos convocar o cara aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. O que essa Câmara pode ser útil ao Executivo para solucionar esse problema. Essa aqui é a nossa função. Nesse caso é essa, trazer ele aqui e ver o que nós podemos fazer para ajudar, o que está faltando, o que precisa para resolver. É só isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento 121/2019, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 122, requer que encaminhe expediente ao secretário municipal de administração, solicitando quais medidas e procedimentos foram adotados para a contenção da despesa e incremento da receita municipal, nos termos do decreto 391, de 8 de fevereiro de 2019. Cada secretaria apresentou o relatório circunstanciado, conforme prescreve o artigo 2º do mencionado decreto, se foi apontada alguma medida para redução de despesas, na forma do artigo 3º do mesmo. Vereador Pedrinho. Em primeira discussão e votação, requerimento 122/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Esse requerimento também, mais uma vez, preocupado com o servidor do município. A gente preocupa muito em faltar pagamento de novo para o servidor. Esse requerimento, nós já tivemos várias reuniões com o Executivo, a questão de que não está tendo controle no recurso do município. Aí ele fez um decreto lá, nós cobramos dele, o que ele está fazendo para controlar o recurso do município. Ele falou que ia fazer fazer uma queda de contenção de gasto, né? Aí ele falou que fez. Eu quero saber o que fez, o que foi feito, se foi um resultado positivo ou negativo, porque nos preocupa muito em faltar pagamento de novo. Eu quero saber o que ele fez para fazer, o resultado que teve sobre o decreto que teve como é que é? Foi feito o decreto de contenção de gasto, queremos saber o resultado. Você fez esse decreto de contenção de gasto. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 122/2019. Requerimento 124 requer que a sessão ordinária prevista para o dia 11 seja realizada dia 10, às 19 horas, de autoria de todos os vereadores. Em primeira discussão, o requerimento 124/2019. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 124/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Decreto Legislativo 3, o 21, 22, 23, 24, 25. Gostaria de pedir a dispensa de leitura dos mesmos e que fossem discutidos e votados em bloco. Vou colocar em votação o pedido verbal do vereador João Paulo. Os vereadores que concordam com o pedido do vereador João Paulo permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador. Decreto Legislativo 3, cidadania honorária ao senhor Alessandro Marques, da mesa diretora. Decreto Legislativo 21, honra ao mérito na área religiosa ao pastor Vanderlei Luiz Alves. Decreto Legislativo 22, cidadania honorária ao pastor Júlio César. Todos dois de autoria do vereador André. Decreto Legislativo 23, cidadania honorária ao senhor Luciano Pereira, de autoria do vereador Sandro. 24, cidadania honorária ao senhor Vinícius Ferreira Gonçalves, de autoria da vereadora Carla. E o 25, honra ao mérito na área social, senhor José Eustáquio, vereador Sandro. Em discussão e votação, os projetos de decreto legislativo 03/2019, 021/2019, 022, 023, 024, 025. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados os decretos legislativos, os mesmos seguem para promulgação. Projeto de lei, questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Gostaria de pedir a dispensa de leitura do projeto 25/2019. Em votação e discussão, o pedido verbal do vereador João Paulo. Os vereadores que concordam com o pedido do vereador permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador. Altera a redação da Lei Municipal 5.125, de 3 de agosto de 2009, que dispõe sobre a regularização de parcelamento de solo e de edificações do município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Salvo emendas. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 025/2019. Salvo emendas. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 025/2019. Passaremos às emendas. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Como as emendas já são de conhecimento de todos, já foi discutida anteriormente no interior dessa casa, queria que pedisse a dispensa da leitura e passemos direto para discussão e votação. Vou colocar em discussão e votação o pedido do vereador Sandro José para que passe direto à votação das emendas. Os vereadores concordam com o pedido do vereador Sandro José, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão e votação as emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com as referentes emendas permaneçam como estão. Aprovadas as emendas ao projeto de lei 025/2019. Segue para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 28/2019, de autoria do vereador presidente Washington Fernando Bandeira. Altera os incisos 16 e 20 do... Senhor presidente, pela ordem. Como também já é de conhecimento de todos, e é um projeto muito longo e cansativo, eu pedi a dispensa de leitura e que passemos direto para discussão e votação. Senhor presidente. Em discussão e votação, o projeto de lei, o pedido do vereador Sandro. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido. Passaremos à discussão do projeto de lei 028/2019. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto 028/2019. Segue para...
Projeto de Lei 17/2019, em segunda discussão e votação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a enviar para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município. Fixa valor para execução da dívida ativa e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 017/2019. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 017/2019 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 017/2019, segue para a comissão de redação. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Gostaria de pedir que constasse em ata que o projeto 17/2019 foi aprovado por unanimidade. Peço ao serviço de secretaria que conste em ata. Parecer da comissão de redação ao projeto de lei complementar 14/2018, que altera a redação da lei complementar 31 do dia 4 de abril de 2011, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de Conselheiro Lafayette, suas alterações e da outras providências de autoria do Executivo. A comissão de redação é de parecer que o projeto de lei 14/2018 seja aprovado com suas emendas. Vereador Sandro, vereador Darcy, vereador Pedrinho. Em discussão e votação, o parecer da comissão de redação ao projeto de lei complementar 014/2018. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o parecer da comissão de redação ao projeto de lei complementar 014/2018, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da comissão de redação ao projeto de lei complementar. Segue para a sanção. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 123/2019, vereador Sandro. Requerimento 125, todos os vereadores. Requerimento 126, vereador Pedrinho. 127, vereador Pedrinho, vereadora Carla. Decreto legislativo 26 do Alan. Decreto legislativo 27, Carla. Projeto de lei 19, Chico Paulo. Projeto de lei 25/2019, segunda discussão e votação, executivo. Projeto de lei 17/2019, executivo, parecer da comissão. 25/2019, executivo, parecer da comissão. Vereador presidente, Fernando Bandeira. Presente. Alan. Presente. André. Presente. Carla. Carlos. Presente. Divino. Chico Paulo. Presente. João Paulo presente. Lúcio. Presente. Oswaldo. Presente. Pedrinho. Sandro. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quarta-feira. Amanhã, tá, gente? A sessão antecipada de quinta para amanhã, horário às 19 horas. Desejo a todos aqui presentes aqui uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação.